Olá, tudo bom com vocês? Aqui é o Hugo Paiva, eu sou desenhista e dessa vez o desenho que eu trouxe para vocês é do meu animal favorito, que é um belo e imponente cavalo. Eu usei uma foto como referência, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link, se vocês quiserem acessar. E o programa que eu usei dessa vez foi o Autodesk Sketchbook. A forma como eu fiz esse desenho é muito especial para mim, porque eu segui um caminho diferente do que eu faço normalmente. Eu sacrifiquei um pouco do meu fluxo de produção, sabe aqueles que eu te mostrei no vídeo passado, do bolo de chocolate, sobre a estrutura, a base intermediária e acabamento? Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar ele aqui no card. Então, eles também estão aqui, mas a construção que eu fiz foi um pouquinho diferente. Nesse aqui eu dei muito espaço para experimentar pincéis, experimentar formas de espalhar a tinta virtual, né? Lógico que com isso eu errei pra caramba, foi difícil me organizar. Mas eu gostei muito do resultado. Eu acho que se aproxima muito do tipo de pintura que eu quero produzir na minha vida. E eu senti vontade de fazer isso, porque o Autodesk Sketchbook é uma interface muito amigável para o uso de pincéis, para fazer misturas. De certa forma, isso me incentivava a experimentar mais do que no Photoshop. Photoshop, até hoje eu não sou muito fã da interface de pincel deles. Por causa disso eu acabo escolhendo no máximo 2 pincéis para desenhar e olha lá. Mas assim, não dá pra comparar, porque o Photoshop é muito mais completo, trabalha com máscara, etc. Bom, então no vídeo passado, a estratégia que eu usei para desenhar foi dividir o processo em 3. Nesse aqui eu usei isso, mas de uma forma diferente. Para explicar o que eu fiz, eu vou pedir para vocês pensarem agora na reforma de uma casa. Como é que a gente faz a reforma? A gente pinta um quarto, aí sobrou um pouco de tinta, a gente usa um pouco dela na sala e assim vai indo, né? A gente vai mexendo em cômodos diferentes. Às vezes a gente mexe em todos ao mesmo tempo. Às vezes a gente volta pro primeiro, né? Nesse desenho eu fiz mais ou menos a mesma coisa. Aliás, quando eu estiver falando desse processo desse desenho aqui, eu vou chamar as partes dele de cômodos, tá? Para a gente deixar bem ligado com a ideia de reforma da casa. E onde a casa entra nesse desenho? Eu notei que a imagem do cavalo estava dividida em áreas muito claras por causa das rédeas. E logo no início eu já saquei que aquele monte de experiência que eu estava a fim de fazer ia me deixar meio perdido. Então eu pensei em dividir o desenho em partes, como se fossem cômodos de uma casa. É aí que está a relação. Vocês vão ver que deu certo. Às vezes eu me concentrava num lugar só, depois eu ia para outro, às vezes eu voltava para o primeiro, trazendo aquele que eu fiz no outro. Esse lance de dividir o desenho em partes ajuda porque deixa o raciocínio mais simples. Mas ao mesmo tempo isso traz o desafio de conseguir manter a unidade do trabalho, né? Certo, então vamos ao desenho. De início eu fiz uma espécie de tela para compor com fundo. Depois vocês vão ver que eu acabei desistindo dela. Aí eu fiz a base, né, como uma silhueta, o formato geral do cavalo, até aí tudo bem. Aqui você já começa a ver que eu estou muito ocupado trabalhando com a escolha de pincéis, decidindo qual utilizar, como é que eles se misturam. Numa área pequena fica mais fácil fazer isso, são experiências mesmo. Veja que nessa pequena parte está o verdadeiro caos, que aos poucos eu consigo organizar no decorrer do processo. Aqui eu também estou definindo mais ou menos as cores básicas que eu vou usar para esse desenho. Mas ao mesmo tempo em que eu começo a definir os cômodos da casa, eu volto ao primeiro cômodo e continuo fazendo experiências. É tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Perceba também que não necessariamente eu persigo a cor que está na foto. Eu só escolho uma cor que eu quero para a base. A cor que está na foto eu posso chegar nela em outro momento do desenho. Agora você pode perceber que uma vez que eu já defini a postura, o tipo de tinta, o tipo de pincelada, nesse primeiro cômodo, eu já começo a replicar o mesmo raciocínio para outras partes do desenho. Eu começo juntamente a sugerir um pouco da anatomia, um pouco do formato do cavalo, tateando mesmo. E eu até volto para o primeiro cômodo, buscando assim uma unidade de aparência para o desenho todo. E também não deixo de consertar um pouco da silhueta do cavalo. Veja, tudo vai acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Assim como nos meus outros desenhos, eu dou muita importância para sugerir a impressão do que a gente vê, do que exatamente a forma exata dos objetos. Guarde essa ideia de impressão, que aqui no canal eu vou falar toda hora disso. Perceba como eu faço os elementos metálicos que ligam as rédeas, sempre sugerindo. Em momento algum eu tentei chegar nela, na esfericidade dela, por exemplo. Que aliás, essa gola do meio eu inventei, porque eu achei que ficaria mais bonito no desenho.
Eu não perco muito tempo, eu coloco apenas o mínimo necessário, para que a pessoa que está vendo o desenho entenda que aquilo é só uma pequena argola de metal. Aos poucos eu começo a definir as outras partes do desenho. Embaixo eu já começo a colocar alguma sugestão em relação à sombra, então eu coloco um marrom um pouco mais escuro, começo a compor um pouco mais do desenho. E até faço coisas que não estão na foto, mas que para mim funciona melhor que na imagem, como o posicionamento das rédeas, por exemplo. Veja que por computador dá para consertar facilmente problemas de proporção. Então eu me concentro na parte do focinho do cavalo. Como uma massa de modelar, eu começo a inserir cores que vão sugerir a boca do cavalo. Funciona muito bem, veja que com poucos traços eu consigo chegar num resultado muito bom. Aqui no focinho eu começo a colocar alguns pequenos elementos que seriam mais como para acabamento, alguns detalhes de luz. Apesar de no desenho ainda não estar com a base totalmente fundamentada, né? Mas às vezes, misturar as etapas ajuda a gente em certos problemas. Que nem aqui, me ajudou a entender melhor toda a área do focinho. Estava um pouco enrolado, então às vezes, avançando uma etapa, a gente consegue definir melhor o que a gente busca. Mas a gente não pode abusar muito, senão a gente perde o controle do desenho. E é isso, eu vou montando uma espécie de quebra-cabeça, situando o desenho, tentando deixar ele com uma base firme. Faço como se meu desenho fosse uma massa de modelar, onde eu vou colocando massas aos poucos até que o formato que eu busco apareça. Agora eu vou para as partes mais periféricas do desenho, utilizando exatamente o mesmo raciocínio. Eu começo a definir um pouco melhor a anatomia do pescoço e da orelha, definindo melhor os seus contornos. Eu tento deixar com que o próprio formato da pincelada configure o desenho. Eu acho isso muito bonito. Veja que pintando dessa forma a gente consegue sugerir a anatomia muito rapidamente. A gente consegue perceber esse lance da pincelada principalmente na crina. Eu deixei com que o próprio fluxo do pincel fizesse o desenho, principalmente no pescoço do cavalo também. Particularmente nessa base, a base do pescoço, para mim é a parte mais bonita desse desenho. E por que eu faço isso? Primeiro por conta dessa surpresa da forma, que racionalmente a gente não consegue fazer. Inclusive definiu muito melhor do que se eu fosse lá e tentasse desenhar parte por parte. Dessa forma a pintura fica mais suave, fica mais sofisticada, mais fluida. Agora na reta do final do desenho eu voltei lá para o primeiro cômodo da casa. Veja que aqui eu me perdi. Acabei pintando por cima, estraguei muito da estrutura que eu já tinha definido. Isso acontece, foi um erro que eu cometi e por causa disso o desenho rapidamente se desconfigurou. Eu volto a insistir, a gente tem que se dar o direito de errar, de se perder. A gente tem que se jogar no vazio, mas tem que arcar com as consequências, né? Nessa parte do detalhamento, por exemplo, eu perdi muito da construção que eu fiz em prol da experimentação dos pincéis. Então nessa hora respirei fundo e comecei a reconstruir essa parte do desenho novamente. Por mais que eu tenha estragado, ainda deu para aproveitar um pouco da base que eu já tinha definido. Agora nessa parte do detalhamento, apostei em gestos mais fortes para definir as fronteiras, para definir a volumetria do desenho. Mas veja que mesmo aqui, por conta dessa experimentação dos pincéis, da tentativa de misturar as cores, eu continuo brigando, me perdendo. Foi um momento muito tenso. Mas aos poucos eu tomei novamente as rédeas da pintura, aproveitando o tema desse desenho, né? E aí, uma vez que eu retomei o controle da pintura novamente, eu investi muito nas impressões. Eu adoro essa parte. Aliás, quando eu falo de impressões, é sobre o tipo de pintura que foi desenvolvida principalmente a partir do século XVII, como pintores como Rembrandt e com tantos outros. Posso falar de pintores que eu adoro, como Boldini, o Sargent. Eles buscam mais a impressão do que a gente está vendo do que exatamente a forma construída. É um universo incrível que eu quero dividir com vocês em vídeos futuros. Uma vez que eu defini a forma de acabamento do desenho, eu comecei a replicar o mesmo raciocínio para os outros cômodos, lembrando a ideia da casa, né? Comecei com acabamento fino, que são geralmente traços mais fortes, tanto em cor como em intensidade. Eu faço isso porque tem vezes que ficamos muito tempo na base, e no fim, o que o desenho está precisando é de um acabamento, de uma definição. Veja que esses pequenos detalhes de cor já dão conta da anatomia do cavalo, que é um animal muito forte, com muitas informações de músculos. E sobre a paleta de cor, isto é, as variedades de cor que eu usei, elas foram restritas, se parar para pensar. A gente tem basicamente uns 4 níveis de marrom. Essa restrição nas cores ajuda muito a gente a manter a unidade na pintura, investir menos em variedade de cor e mais em como você usa essas poucas cores. 3 ou 4 variações já te dão uma infinidade de opções, já dá conta do relevo, musculatura e tudo mais.
Esse desenho foi especial, justamente por essa expressividade que eu busquei. E mesmo dentro desse aparente caos, pincéis, muitas experiências, é muito válido buscar essas novas soluções, novas formas de se fazer o seu desenho. A gente sempre tem que se lembrar da necessidade do equilíbrio, mas às vezes nós podemos nos desequilibrar de propósito, em busca de resultados que nós não chegaríamos se não fosse por essa experimentação. Uma coisa importante: veja que a ideia de usar uma foto como referência não é necessariamente deixar exatamente igual a foto, e sim usar como uma base para a nossa criação. Quem tiver interesse de ver esse desenho sendo feito numa velocidade menor, para estudar com mais calma, eu vou deixar ele aqui no card. E ele vai ficar no final do vídeo também. Em breve eu pretendo postar alguns exercícios sobre teoria de desenho, e muito mais outras coisas, então é muito legal que a gente mantenha esse contato mais próximo possível. Quero mandar um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e até semana que vem. Lembre-se sempre que para aprender a desenhar é só treinar diariamente. Um grande abraço a todos.